queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Desde os tempos recuados da história, que um tema tem se mantido entre tantos, no campo filosófico e religioso, qual seja o livre-arbítrio, a relação entre determinismo e liberdade. Ao longo do tempo, pensadores se debruçaram sobre esse tema. E, em particular, durante um largo tempo do domínio do pensamento católico no Ocidente, esse tema ganhou conotações específicas, como depois na Igreja Reformista. Nas conversas ordinárias, comuns do dia a dia, de quando em quando pode-se ouvir: tal fato aconteceu, foi destino, estava escrito, era para acontecer, ou ainda, isso foi azar, e assim por diante. Vamos trazer esse tema para nossa reflexão na edição de hoje. Para tanto, vamos nos valer do estudo de caso, tomando o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, pelas mãos abençoadas do médium Divaldo Pereira Franco. Título: Nas Fronteiras da Loucura. Há certo trecho, dentro de um contexto de dias carnavalescos, que é o pano de fundo do livro, Manuel Filomeno de Miranda faz parte de uma equipe coordenada por Bezerra de Menezes, na cidade do Rio de Janeiro. Em dado local do centro da cidade, foi armado um bivaque, um acampamento como aquele dos militares, para prestar socorro, assistência a, a pessoas desencarnadas e, especialmente, a aquelas encarnadas. Vamos estudar o caso de Hermance. É o capítulo 8. Diz Bezerra de Menezes: a nossa Hermance era portadora de deficiência cardíaca, resultante de fatores kármicos, quando em vida pregressa acionara uma arma de fogo contra o próprio peito, suicidando-se, método de fuga impensado numa conjuntura aflitiva, afligente. Os tecidos sutis do perispírito, lesados pela violência, impuseram no corpo, nesta última romagem, da qual se libertava a modelagem de uma bomba cardíaca deficiente. Era uma jovem de organização física frágil, aos 18 anos, portadora de uma beleza enternecedora, lirial, e educada em rígidos princípios religiosos. A partir desses princípios, a jovem conseguiu manter-se com dignidade, morando distante do centro da cidade, onde ocorria o evento carnavalesco.
atendendo a vários convites de amigos, mas motivada, querendo conhecer o carnaval, sem se dar conta dos perigos que se punha. O grupo ao qual ela ingressou, jovial e comunicativo, não passou desapercebido de rapazes de conduta viciosa que lograram imiscuir-se e participar do programa inocente que movimentava. Após uma pausa, continuou Bezerra de Menezes. Em razão do débito para com a vida, quando subtraiu vários anos, graças à fuga espetacular pelo autocídio, não seria longa a sua atual encarnação. Poderia lograr alguma moratória, caso estivesse engajado em qualquer atividade de elevado teor que a necessitasse por mais tempo. Ela foi habilmente convencida por um astuto gozador a ouvir as propostas sedutoras e se deu a caminhar com ele, afastando-se do grupo. E, a partir de um dado momento dessa conversa sedutora, ele a convidou para descansar na casa de uma senhora amiga e ela de pronto aceitou. Quando chegou ao local, se deu conta, irmão-se, de que a casa era mal frequentada. Percebeu que, de fato, caíra numa cilada, tentou resistir, lutar bravamente contra o assédio sexual. Nada obstante, era frágil a sua constituição física. O medo tomou-a por inteiro, como se fosse uma descarga elétrica que lhe alcançou uma condição forte e isso levou a um choque fatal. O sedutor, no assédio, se vendo naquela situação, aplicou clorofórmio, o que provocou mais ainda a rapidez que se dera o óbito. Esse é o caso, para pensar. Um outro, também desse mesmo livro, encontra-se em outro capítulo, 21, também com a jovem que se deslocara pelas ruas da cidade para atender uma determinada necessidade de uma terceira pessoa a quem ela auxiliava e se vê também vítima de assédio sexual. E aí ela ora, pede e dirige-se especialmente a Bezerra de Menezes, e essa oração alcança o benfeitor que, atendendo, vai prestar socorro àquela jovem, e é interessante como isso ocorre. Ele, primeiro, usando a sua superioridade moral espiritual, provoca um choque anímico nos malfeitores que, se vendo naquela condição sem bem entender, momentaneamente largam a moça que eles estavam a possuir pela força ou tentando a prática da violência, tentando a violência sexual. Ainda assim, Bezerra de Menezes, no socorro, percebe que, nas mediações próximas, há uma patrulha, um carro policial, e ele, usando da sua força mental, alcança o pensamento do motorista, como que convocando-o, e a patrulha, o carro policial, ilumina o local, se aproxima, os malfeitores tentam fugir e são presos. São esses dois casos que estão postos para a nossa reflexão. Nesse quadro que eu mencionei, filosófico, religioso, que tem atravessado os tempos.
é destino de ambas. Ambas tinham que passar por essa situação. A Hermance teria que desencarnar em pleno carnaval, sendo vítima de uma violência sexual. E, no caso da outra jovem, também ela teria que ser vítima daquela violência sexual, ainda que estivesse noutra circunstância diferente daquela da Hermance. A Hermance estava em pleno atividade dos eventos carnavalescos, com um grupo, etc. E a outra estava a caminho de prestar um socorro a uma senhora a quem ela prestava assistência, inclusive financeira. Há semelhanças e diferenças nos dois casos, poderiam ser chamados atenuantes, agravantes, talvez. Como entender isso? É o que nós estamos aqui nos propondo a pensar. No primeiro caso da Hermance, ela teve uma educação em princípios religiosos, talvez tradicionais, rígidos, morava em região distante, mas era jovem, queria provavelmente se divertir com os amigos. O carnaval é uma festa que é muito divulgada como algo interessante para os jovens, alegria com os amigos, ver desfiles, etc. Tá? A outra não, saíra para cumprir um dever de assistência a uma senhora idosa a quem ela socorria continuadamente. Uma está mais certa do que a outra, uma foi imprudente, a outra, qual foi a imprudência da outra, ela poderia não ir? São questões que estão aí postas para que a gente pense, não é? O quanto temos aí, de fato, de destino. Estava escrito que ambas deveriam, assim, deveriam passar por essa violência sexual. Estaria escrito que a irmã teria que desencarnar daquela forma. Enfim, são questões. E a doutrina espírita vem tratando desse tema também desde as obras inaugurais de Allan Kardec, no século XIX, em sua metade. Estamos colocando isto na grande categoria de ação e reação. No caso da Hermance, está claro, eu li, que ela cometera autocídio jovem, atirando no próprio peito, o que destrembelhou o perispírito, que a levou a uma condição cardíaca frágil. O que aconteceu com a outra jovem para que ela passasse por aquela situação? Teria a ver com outra existência anterior? Como entender? Ainda que assim seja, ainda que uma e outra tenham algo feito que as conduziram para aquela situação. Estava escrito, a reencarnação traz a ideia determinística, tem que acontecer. Irmãos, teria que desencarnar daquele jeito, porque estaria em expiação, ou prova, e a outra jovem também. O que é prova? O que é expiação? Como entender essa diferença? Em relação à prova, à expiação, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, faz uma análise muito interessante que cabe aprofundar, porque, às vezes, de maneira corrente, nem sempre se faz a distinção.
é preciso aprofundar o entendimento. Quer dizer, qual é o sentido da lei de ação e reação? Como é que fica o livre-arbítrio nessa ampla questão da ação e reação? Toda causa, todo efeito tem uma causa. Então, aquela situação era efeito de uma causa, por isso teria que acontecer daquela forma que aconteceu. Então, são questões que precisamos aprofundar. Eu estou aqui levantando questões para convidar você, querida e querido, a refletir sobre isso. Você que está aqui acompanhando esta edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, pode ser espírita, estuda a doutrina espírita. O que você acha a respeito? Se quiser compartilhar, você tem até aí o chat para colocar, né? Dar alguma ideia. Mas é importante refletir, porque esse tema, como eu disse, atravessa os tempos da história humana e ainda permanece marcado por muitas questões, muitas dúvidas. Existem outros pensamentos religiosos, tanto ocidentais quanto orientais. Fala-se no Maktub da cultura árabe, está escrito. Mas o que quer dizer isso naquela cultura? Há quem diga que tal fato, esse ou aquele, foi azar de ambas, aí deu azar. Só que Hermes Trismegisto, velho pensador da antiguidade, dizia que a sorte, o azar, não existe, só apenas o nome de uma lei que ainda desconhecemos. E aquela época, de regra geral, ainda permanecemos a conhecer. Então, é preciso que a gente reflita, sobretudo nos dias de hoje. Determinada religião, as religiões de base reformista, elas falam em graça, falam em predestinação. O que significa isso? Então, é preciso aprofundar, sobretudo nos tempos atuais, porque tantos fatos vêm ocorrendo na vida pessoal particular de todos nós, quanto na vida coletiva. Determinadas lideranças políticas assumem a presidência de um país como os Estados Unidos. Um dado perfil como Donald Trump, está escrito que teria que ser assim, que ele teria que ser presidente dos Estados Unidos. Ele disse que sim, porque ele fora vítima de um atentado e não morrera. E ele diz que Deus o salvou para cumprir uma missão. Estava escrito. Se assim for, está escrito que ele, nessa missão, ele está com carta branca para fazer tudo o que ele tem feito, como agora ele está deportando os imigrantes, atropelando. É isso, está na missão dele. E Putin, ao fazer a guerra lá na Ucrânia, também está com a missão, ele reencarnara para isso. E são questões que nos cabe aqui pensar, refletir, para que a gente possa melhor entender os acontecimentos. A doutrina espírita, como eu disse, chega na segunda metade do século XIX, no período da razão, e Allan Kardec, como um grande pensador daqueles tempos, ele sai de um modelo religioso, seja ocidental, seja o católico ou protestante, ambos dominavam o pensamento europeu e avança naquilo que seria a base do iluminismo que nascera na quadra do século XVIII por XIX. A razão passa a se alterar e, com ela, surge a ciência,
a filosofia, como compatibilizar tudo isso, uma dada cultura do tempo de Kardec com a doutrina espírita, para entender essas questões filosófico-morais tão importantes para que nós nos conduzamos em nosso cotidiano. Então, temos que pensar. Então, vamos fazer aqui um intervalo para que você continue a refletir e a pensar nesse primeiro bloco. Foi provocativo, são dois casos muito interessantes na literatura espírita, no caso, literatura mediúnica, Nas Fronteiras da Loucura, é o nome do livro. É um livro cuja o tema central é o carnaval, escrito pelo espírito Manuel Fernando de Miranda e pelas mãos mediúnicas de Divaldo Franco. Mas há um outro livro que vamos poder examinar no segundo bloco, O Espírito e o Tempo, uma introdução antropológica ao Espiritismo. É de um pensador, escritor e filósofo, Herculano Pires, e ele, ao tratar do aspecto filosófico da doutrina espírita, a certa altura ele fala de determinismo e livre-arbítrio, e ele vai trazer uma dialética, determinismo subjetivo e determinismo objetivo. O que é isso? Ok? Vamos, portanto, fazer um breve intervalo e daqui a um pouco mais retornaremos. Até já. Queridos e queridas, programa Novos Rumos, uma nova edição. Edivaldo, Roberto é meu nome, estamos de volta no segundo bloco, abordando o tema. Estava escrito, foi o destino, tinha que acontecer, isso foi azar. No bloco anterior, abordando esse tema, determinismo, livre-arbítrio, que se faz presente no pensamento humano desde as recuadas histórias da humanidade. Adotamos o estudo de caso, uma prática corrente na ciência. Toma-se uma dada situação, que certamente um fato acontecido, efetivo, factual, e, a partir dele, se pode fazer conjecturas, reflexões, sobretudo quando isso é feito em grupo. Isso poderia ser adotado em a casa espírita, nos grupos de estudos. A literatura espírita mediúnica, da lavra de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco Médios, é rica nesses casos. No bloco anterior, nós examinamos dois casos, o da Hermance, que desencarnara de maneira violenta no carnaval, uma jovem, ainda inexperiente, que, com o calor da própria juventude, quer conhecer o carnaval, sai em grupo e ela é vítima de um ataque sexual, de uma violência sexual, e, como ela traz uma fragilidade cardíaca, isso a leva ao óbito. E o outro caso é, é o que passaremos agora a aprofundar um pouco mais, é aquele em que uma jovem, como a primeira, estando encurralada em local ermo, próximo, por um grupo de atormentados sexuais que lhe ameaçavam. Está no capítulo 21, Rogativo e Socorro. Aqui tem vários aspectos que não serão possíveis de um exame mais aprofundado, mas vamos nos ater a alguns aspectos. Ela, naquela circunstância,
põe-se em oração e pede socorro. E aí, quando recebe a assistência do próprio Bezerra de Menezes, que com a sua ação poderosa, da sua elevada condição moral, provoca ao final e ao cabo que policiais que estavam próximos, numa viatura, alcancem e prendam os delinquentes. Quando essa jovem está sendo atendida, porque os policiais levaram-na para um atendimento médico, o seu acompanhamento espiritual, o seu acompanhante espiritual, conversando com Filomeno de Miranda, esclarece os fatos. Diz ele que ela retornava da visita a uma enferma, a quem fora atender com palavra amiga, confortando-a com a sua assistência fraterna. Tratava-se de uma anciã solitária que lhe recebia ajuda financeira e espiritual. Sabendo-a doente, muito embora os perigos a que se exporia por estar desacompanhada, orou e foi em seu auxílio. Veja, não foi nenhuma atitude imprudente, leviana, tudo foi medido, pensado, os riscos, etc., né? Era uma atividade que ela se dedicava virtualmente e que, mesmo naquele período difícil, ela poderia deixar de atender aquela anciã solitária. Levou-lhe o concurso de emergência e algum medicamento oportuno. Atendendo-a, demorou-se além do previsto. No entanto, espírita convicta, buscou inspiração na prece e retornou ao lar, quando foi defrontada pelos rapazes algo embriagados. Filomeno de Miranda, portas adentro de si mesmo, se põe a pensar, diante daquela narrativa, se ela estava a serviço do bem, se ela se preparara espiritualmente, ela por que ela passara por tal situação? Não estava a moça em tarefa relevante de caridade, envolvida pela força da oração? Como explicar a agressão de que fora objeto, quase redundando em prejuízos irreversíveis, que, além dos danos físicos e morais, poderia abalá-la profundamente, perturbando-lhe o sistema emocional? Bezerra de Menezes traça algumas explicações sobre o poder da prece, que não era algo inusitado, incomum, ao contrário, fazia parte do cotidiano daquela jovem, orar, meditar, e foi o que ela fez. Diz ele, no caso em tela, a irmãzinha afeiçoada ao bem e afervorada à oração, recebeu a resposta ao seu apelo de forma positiva. Liberou-se dos perturbadores da ordem e, graças à rápida aflição, veja, rápida aflição experimentada, anulou grandes, por vindouros sofrimentos, quer dizer, estava desenhado na sua programática reencarnatória grandes sofrimentos que lhe pesavam na economia da evolução por erros graves cometidos na área da sexualidade e da prepotência que a infelicitaram, gerando muito dissabor naquele que lhe sofreu desequilíbrio. Sinceramente consciente da necessidade de depuração, ante a luz do conhecimento espírita, que ele vitalizava o ser, dispôs-se à renovação pelo amor e pela ação do trabalho edificante, granjeando méritos para ter mudado os fatores cárnicos da atual existência. Veja, está traçado por Filomeno de Miranda um quadro. É uma jovem espírita, estudiosa, que tem conhecimento, tem o hábito da oração,
está na prática do bem e exatamente nesse exercício do bem, há uma anciã solitária que lhe carecia da ajuda, ela, em um dado lugar ermo, ela é vítima de um ataque sexual. Ela ora, é socorrida, etc. Então, vamos tentar entender aí o livre-arbítrio. Como é que ele funciona? Herculano Pires, outro livro que vamos usar, no caso da Lavra, do pensador, filósofo, escritor espírita Herculano Pires, ele examina esse tema, determinismo e livre-arbítrio, e ele traz uma contribuição propondo uma dialética. Você que está me acompanhando, quanto eu, todos nós, no estado evolutivo em que estamos, de mediana evolução, tá? Quer dizer, a maioria de nós está submetida a essa condição. Há há um determinismo objetivo que são as circunstâncias. É o caso da jovem. Essa situação na qual ela se encontrava, em pleno carnaval, no lugar ermo, ser vítima, passar por um perigo, por uma ameaça de um ataque sexual, era um determinismo objetivo, ok? Dois, ele fala de um determinismo subjetivo, que é a vontade. Quer dizer, essa é a dialética que aparece no livre-arbítrio. Usando uma expressão do pensador profundo Erich Fromm, existe a liberdade para e a liberdade de. A liberdade de, nos é inevitável. É o determinismo objetivo do Herculano Pires. São as dadas circunstâncias, dentro de um planeta de provas e expiações, segundo a programática de cada um de nós, programática reencarnatória. Ela estava propensa, sujeita a passar por aquela situação. A circunstância, aquele ataque, naquele lugar, mas e iria se consumar ou não? Voltando ao livro, explica-se por que ela experimentara noutra encarnação, houve da parte dela, como espírito, determinados comportamentos na área sexuais que levaram-na àquela circunstância, prepotência, erros, arrogâncias. Então, ela não estava ali inocentemente. Havia todo um conjunto de fatos no uso da liberdade em condição anterior, em outra encarnação, quer dizer, no determinismo subjetivo, a vontade, a liberdade para ela, lá, noutro momento, noutro lugar, noutra condição reencarnatória, ela cometera equívocos, exatamente por utilizar-se da sua vontade numa dada circunstância para errar, para cometer erros. E foi o que ela exatamente fez. Não é? É o que ele está, o que está dito. Anulou grandes sofrimentos futuros que lhe pesavam na economia da evolução por erros graves cometidos na área da sexualidade. Então, esse determinismo objetivo tinha a ver com um comportamento do determinismo subjetivo. Foi uma escolha dela, foi o uso equivocado do livre-arbítrio. Ela já tinha, como nós outros agora, uma dada condição para não se comportar como houvera se comportado e a leva para essa circunstância. Ok? Mas toda essa situação que ela sofre, né? Que uma ameaça de danos físicos, morais, sobretudo emocionais, este fato em si, que não chegou a termo, a se consumar, esse fato em si já foi, de certa maneira, uma ajuda
foi o suficiente para ela se livrar de sofrimentos maiores no futuro. Veja, voltemos, ainda que ela tivesse na sua programação reencarnatória até a possibilidade de sofrer, de ter grandes sofrimentos, estava na lei de causa e efeito, ela, pelo seu comportamento, ela, em conhecendo a doutrina, estudando, ela orando, se colocando na prática do bem, ela já granjeara mérito, condições, possibilidade de diminuir o sofrimento. Em vez de ser algo maior, aquele ataque que não se consumara plenamente, mas que lhe abalara, que lhe colocara em risco. Ela precisou de socorro policial, de ir para um atendimento médico, ok? Já lhe fora suficiente. Dá para entender? Veja, então, essa questão de destino, essa questão de estar escrito, de tinha que acontecer, foi azar, não procede à luz da doutrina espírita. É preciso ampliar um pouco mais para entender. Bem, para não ir mais adiante, dentro do tempo desse bloco, vamos já deixar aqui questões para pensar. Você vai pensando, o livro citado Nas Fronteiras da Loucura, o capítulo é o capítulo 21, Rogativo e Socorro. Procure ler, aprofundar, que esse é o objetivo do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Pois bem, vamos voltar aqui a como é que essa questão é colocada. Tomemos a Bíblia, por exemplo, Mateus, no Novo Testamento, há um momento emblemático, Jesus, o espírito mais perfeito que já houvera passado pela Terra, segundo a literatura espírita, questão 625 do Livro dos Espíritos, ele, quando batizado por João, ouve-se uma voz que este é meu filho amado, em que me comprazo. Então, está colocado aqui a condição particular de Jesus. Entre todos nós, espíritos vinculados à Terra, por enquanto, Jesus estava fora do padrão Terra. Ele já não mais pertencia a essa conjuntura. Ele reencarnou numa condição muito especial, para cumprir uma missão também especialíssima. Pois bem, dito isso, no capítulo seguinte, o 4 de Mateus, a tentação de Jesus. Ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Este espírito de maior envergadura, ele ainda é tentado pelo diabo? Veja, como é que a coisa ocorre? Não é? E se apresenta para Jesus três circunstâncias. Ele é colocado em três circunstâncias. Olha aí, tá? O tal determinismo objetivo. Tá? Três circunstâncias. O diabo, já que ele está com fome, que ele pega as pedras e transforma em pão. Levam-no para o lugar mais alto do templo de Jerusalém e manda ele se jogar, porque os anjos vão sustentá-lo, porque é Jesus. Por final, a tentação do poder, da ambição, diante de toda a riqueza que possuía, que era dele. Né? Pois bem, sem aprofundar, primeiro que essas circunstâncias de Jesus não têm a mesma razão daquela jovem, ou das nossas circunstâncias que estão marcadas por erros anteriores. Jesus não estava nisso por erro anterior. Ele era um missionário. Então, já abrindo aí o ensinamento, ele queria nos ensinar, já de pronto. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós, aqui na Terra, essa era a lição que ele queria dar. Temos liberdade. Esse é o tema mais gravoso que
está no contexto religioso ocidental, na Igreja Católica, na Igreja Reformista. Isto é o grande desafio. Jesus já deu o primeiro recado. Homem, você, eu, mesmo nessas circunstâncias, ele quis marcar que a sua mensagem, a sua proposta pedagógica partia de um princípio pedagógico. Você e eu temos liberdade. Liberdade para, liberdade consciencial. Pelo que nós já conquistamos na evolução, se não temos uma liberdade plena, mas já alcançamos uma liberdade relativa, chamada liberdade para, de escolha, de livre-arbítrio. Essa é uma regra desse jogo pedagógico da evolução. Vamos crescer, aprender aqui na Terra, você e eu, gozando dessa liberdade para, dentro de circunstâncias que são determinismos objetivos. Por quê? Tem que ser assim, tal qual a situação que você está passando, que eu estou passando, como aquela jovem, não por brincadeira, por maldade, mas sim porque nós próprios, em outra circunstância, já com a liberdade para, nós, o determinismo subjetivo, nós utilizamos essa liberdade de maneira inadequada, como a jovem fizera. Todos nós, certo? Agora, o curioso, e é o que o Lano Pires vai desenvolvendo cada vez mais, a partir da questão do Livro dos Espíritos 122, quando, abordando a progressão dos espíritos, Herculano Pires, ao trazer essa questão, a 122, deixa-nos perfeitamente claro de que, se numa dada circunstância, como acontecera com a moça, ela é rara, com prepotência, arrogância no campo da sexualidade, o que gerou em futuras encarnações passar por sofrimentos nessa área, ok? O que de fato não ocorrera, e, portanto, esse determinismo das circunstâncias, a partir que é o determinismo objetivo, essa liberdade que é limitada, no uso da liberdade para, ela poderia ampliar, e aí, de fato, esses grandes sofrimentos aconteceriam, ou usando a liberdade para, e ela o fez, estudando a doutrina, mudando, se transformando, praticando no bem, ela diminuiu, reduziu praticamente a zero. Ela não passou pelo grande sofrimento. Isso está na questão 122, quando está dito que, desde o princípio, lá no começo da nossa evolução, ainda como ignorantes que éramos, nos primeiros dias lá da nossa história evolutiva, já guardávamos essa possibilidade. E está dito que alguns escolheram, usando a liberdade para, o erro. É isso que se chama a queda simbólica de Adão e Eva. Certo? Bom, veja, mas essas quedas, elas integram como insumo, fazendo parte da lei de perfectibilidade, a lei de progresso, que é um determinismo, temos que progredir. Isso nos é íncito na intimidade. Quer dizer, quando aquele espírito, a jovem em tela, no caso em tela, comete aquele erro lá atrás, né, usando a liberdade para o determinismo subjetivo da vontade, de escolher o que fazer numa dada circunstância, ela desencarna, provavelmente em grande sofrimento, o experimenta, avalia, e ela vai programar com aqueles que lhe secundavam o processo evolutivo aquela encarnação, que ela teria que acertar o débito com o passado. Quando se fala débito, está se falando de expiação. Não era prova.
Mas mesmo esta expiação, ela poderia acontecer em totum, plenamente, ou relativamente, como aconteceu. Veja, porque ela já amadurecera. O arrependimento provavelmente não se dera naquela encarnação, no qual ela passa, na qual ela passa por isso. Se dera antes dela reencarnar, quando ela programou. Ela já estava mais amadurecida para passar por aquela situação de risco. Não era, por isso que não era ainda que um determinismo objetivo, a circunstância, ele poderia ser levado a termo ou não, ser reduzido pelo uso da liberdade porque elas já amadureceram, elas já aprenderam, já reencarnaram com algumas condições para enfrentar essa tentação. Veja, isso, concluindo, você poderia dizer que você tem três momentos aí nesse processo, de maneira geral. Um, aquele do início, tá? Em que ainda é incipiente o amadurecimento do espírito, e ele pode, usando o livre-arbítrio, seguir o caminho do erro, não é? Ou, mais adiante, a partir dessas experiências iniciais, né? Ainda incipiente de conhecimento, sem experiência, imaturo, ele vai, com esses erros que constituem o processo de aperfeiçoamento, ele amadurecendo vai aprendendo. E aí aumenta-se-lhe a possibilidade de uso da liberdade para. Essa se lhe amplia, ele está mais fortalecido para, em circunstâncias como acontecera com aquela moça, se preparar adredemente, mudando de vida, de hábitos, para enfrentar os desafios e até reduzi-los, como aconteceu. Bom, por último, vamos deixar aqui para um próximo programa, de uma próxima edição do programa Novos Rumos, algumas reflexões, né? Vejam, Jesus é tentado pelo diabo. Isso tem marcado a nossa história e a gente vai precisar voltar a isso. Só que a palavra diabo, em grego, é diabolo. Diabolo. Que em grego significa aquilo que desune, que separa, que divide. É o oposto de símbolo. Símbolo em grego com S-Y-M mais bolo, que é aquilo que integra, ok? Já em hebraico, é Satã, aquele que divide, que separa. Então, a tentação, tá, significa experiências no uso da liberdade para e da liberdade do determinismo subjetivo e determinismo subjetivo, é aquilo que pode nos desintegrar, separar. Aí é o diabo, não é? Ou, ao contrário, ser simbólico, são ações que ajudam-nos a amadurecer, a nos integrar, que o objetivo da evolução isso é dito pela doutrina espírita e pela a escola junguiana, com a individuação, é sair de um processo fragmentado, desintegrado, bem e mal, dividido, conflituado, e na medida que se evolui, vai chegando à plenitude do equilíbrio, da integração. Tudo se integra, interna e externamente, ok? Vamos por aqui ficando e numa próxima edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor, vamos aprofundar isso, trazendo um aprofundamento sobre as questões que ainda são difíceis por conta da cultura herdada de matriz católica, com a presença aí da escola reformista, sobretudo nos tempos de atualidade, quando a maioria dos estabelecimentos religiosos, pelas pesquisas, como do Instituto IPEA, predominantemente, mais de 50% são pentecostais
ou neopentecostais, que é uma parte muito diferente do modelo. Ele reforça algumas coisas do modelo original calvinista ou, ou luterano, para que a gente possa aprofundar. Então, aqui vamos repetir, nós usamos dois livros, vamos sempre usar o livro, que é a doutrina do livro, o livro Nas Fronteiras da Loucura, você pode ter acesso a ele, é muito interessante, e o livro do Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, e, claro, a doutrina espírita em sua base, o livro dos Espíritos. Um abraço para você, querida, você, querido, até uma próxima edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor.